Seja muito bem-vindo à nossa 21ª aula. Para você que está chegando aqui, chegou nesse vídeo sem saber, a gente tem uma série aí de aulas, que são mais de 20 aulas, contando com essa aqui, sobre desenvolvimento Android e carreira de desenvolvimento. Então, se você não tiver visto nenhuma das últimas aulas, considere dar uma olhada aqui na playlist que está na descrição. Vai lá, assiste as aulas anteriores também, porque todos os conteúdos que eu usar nessa aula aqui, eles já foram tratados em algumas das aulas anteriores. Eu nunca uso nada do que eu ainda não tenha ensinado, perfeito? Na aula de hoje, a gente vai estar trabalhando um pouco, continuar trabalhando em cima de um Recycler View. Hoje a gente vai fazer uma coisa que me pediram muito também no Instagram, que é a seleção de itens. Então, checkbox, highlight, multi-seleção de itens, a gente vai estar fazendo hoje na nossa aula número 21, perfeito? E se você já conhece nosso conteúdo aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante aqui o YouTube a divulgar mais a nossa aula, beleza? Perfeito. Bom, vamos começar aqui já a nossa aula de hoje, aula número 21. Vamos falar sobre seleção de itens no Recycler View. Para a nossa aula de hoje eu deixei um conteúdo já preparado no nosso projeto Android, o repositório, tanto o inicial quanto o final estão aqui na descrição, para você começar com o código igual o que eu comecei aqui, o inicial, ou o final já com a solução que a gente vai fazer nessa aula aqui, para você poder olhar também e consultar agora ou futuramente. Perfeito? Ótimo. Então, aqui antes eu queria fazer uma introdução do que a gente vai estar fazendo hoje. Então aqui tem um exemplozinho do que a gente vai estar fazendo. Basicamente um aplicativo que você vai ter seleção de itens aqui dentro do seu Recycler View. E a gente vai estar trabalhando principalmente focado em você salvar o estado dessas seleções. Se você já tentou fazer, eu vou mostrar até esse bug para vocês. O Recycler View ele se perde com a seleção de checkbox se você não fizer da maneira correta que é que eu vou fazer hoje. Um ponto interessante que é legal de lembrar é que já existe também o recyclerview.selection, que é uma biblioteca feita para controlar seleção de itens no Android. E aí ele usa o Selection Tracker, várias classes, só que essa biblioteca, na verdade, ela tem muito boilerplate. Lembrando que boilerplate é aquele código que não tem a ver com a regra de negócio. Ou seja, é código copiado e colado. E essa biblioteca tem muito, assim, já é um erro reconhecido até pelo Google. E eu, pessoalmente, prefiro não utilizar ela. A forma que eu vou mostrar hoje para vocês é muito mais simples, funciona tão bem quanto... e você usa muito menos código. Então, a sua base de código fica mais sucinta, mais concisa, e mais concisa ela fica mais fácil de ser compreendida. Claro que tem cenários mais complexos, que é legal você utilizar o Recycler View Selection, eu até posso ensinar isso numa aula futura, mas para fazer seleção de itens e salvar o estado desses itens, a forma que eu vou mostrar hoje funciona, e funciona até de uma forma mais simples, então uma forma melhor do que utilizando o Recycler View Selection. Perfeito? Bom, vamos passar aqui e fazer o nosso overview do nosso projeto. Inicial, para vocês entenderem de onde que a gente vai estar partindo. Se você não conhece nada de Recycler View, assista a aula Dominando o Recycler View. Aqui no nosso canal, se eu não me engano, é a aula 08, talvez, não lembro. Mas assista lá essa aula que você vai conseguir entender tudo que é a base que eu estou utilizando aqui nesse projeto. Se você ainda não assistiu ou não conhece Recycler View, perfeito? Bom, voltando aqui no nosso Android Studio, então, vou começar a mostrar para vocês aqui primeiro o aplicativo. Basicamente, eu tenho um aplicativo aqui com uma lista. Então, aqui eu posso fazer uma seleção. Então, eu fiz tudo aquilo que a gente precisa fazer. Criei nossos layouts, tenho aqui o nosso layout. Tenho aqui o nosso layout do nosso item aqui da nosso Recycler View. Tenho aqui o nosso Recycler View dentro da nossa Main Activity. Está mostrando aqui já um exemplinho. Criei na nossa Main Activity. Fiz View Binding, utilizei View Binding. Assista a aula de View Binding também, é muito importante. Essa eu não lembro o número mais. Mas também é interessante você entender por que a gente utiliza e como que a gente utiliza o View Binding.
mas fiz aqui a instanciamento e a configuração inicial do nosso Recycler View. Criei uma função que gera uma lista de dados fake aqui. Então eu utilizo a minha model opção, que só tem um nome, basicamente, que é aquele texto que a gente vê aqui no nosso Recycler View. Criei o nosso adapter, que basicamente é composto por uma lista, tem aqueles métodos obrigatórios, onCreateViewHolder, onBindViewHolder, getItemCount, e um método para setar os dados, né, setData, que recebe uma lista, seta a lista e notifica, né, que o adapter, que os itens mudaram, né, quando recebe a lista. Basicamente um adapter extremamente simples, o mínimo que você precisa para fazer uma lista no seu Recycler View. E temos aqui a nossa ViewHolder, que é basicamente uma classe que estende da nossa Recycler View ViewHolding, que utiliza também ViewBinding. Já expliquei em aulas anteriores como que utiliza ViewBinding com Recycler View, não vou entrar nesses detalhes, acho que na última aula eu fui mais específico. E tem uma função bind, que é basicamente a função que seta os itens da nossa view, recebendo a nossa model opção. Perfeito? Agora aqui eu vou trabalhar com vocês, então, o problema da seleção. Qual que é o principal problema da seleção no Recycler View? Vocês estão vendo que a seleção funciona. Então, basicamente, eu poderia vir aqui e marcar. Só que como o Recycler View ele é uma recycler, né, ele recicla as suas views para ganhar em performance, quando eu dou um scroll aqui na nossa lista, vocês vão ver que outros itens vêm com a marcação também. Então, 16 veio com a marcação, 17, 18. Se eu der um scroll bem rápido, ele começa a embaralhar, vários começam a vir com itens marcados, sendo que eu nunca tinha marcado eles. Se eu marcar, voltar lá no 1, ele já perdeu a marcação que eu fiz. Por que isso acontece? Porque o Recycler View ele reutiliza essa view. E não é responsabilidade dele salvar o estado dessa seleção que a gente criou. Ele basicamente tem que reutilizar a view para ganhar performance. E ele pega uma view que, independente se estava marcado ou não, ele pegou a view do que estava utilizando na opção número 1 e mandou lá para a opção 16. Porque é isso que ele faz. Esse é o comportamento esperado dele. Se a gente quer que ele salve o estado da nossa seleção, a gente precisa salvar a gente mesmo. E quando for mostrar, a gente mesmo setar se é para mostrar ou não. Então é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Para fazer isso, a gente vai estar utilizando um negocinho chamado State Sparse Boolean Array. Que nada mais é do que um array, que mapeia conjuntos de chave e valor. O que são conjuntos de chave e valor, sendo que o valor é do tipo booleano? Valor do tipo booleano, ou seja, true ou false. O que é um valor do tipo... O que é um conjunto de chave e valor? Um conjunto de chave e valor é isso aqui, uma chave e um valor, ou seja, um depara. Então eu tenho aqui a chave número 1, eu tenho o valor false. Tenho a chave número 4, valor false. Se eu viesse aqui, como isso aqui é um array, então eu tenho uma lista desses conjuntos. Então se eu vier aqui e colocar que a minha chave 5 é true, perfeito, eu tenho um conjunto, está dentro do meu array. Se eu vier aqui e colocar que a minha chave 6 é false, perfeito, também está dentro do meu conjunto. Só que uma coisa que é importante você entender desses conjuntos de chaves e valores é que eles não precisam ser sequenciais. Então a chave ela não é sequencial, está até anotado aqui. Então eu posso ter 4, 5, 6, 10. E depois do 10 eu posso ter 1. Eles não são sequenciais, porque isso aqui é como se fosse um ID daquele valor. Então ele é simplesmente uma chave, não é a sequência do array. É uma chave além da posição dele. Tem a posição também, então aqui seria a posição 0, aqui seria a posição 1, aqui seria a posição 2, aqui é 3, aqui é 4, mas a chave dele é a chave 4, 5, 6, 10 e 1. Perfeito? Então é isso que é um array de chave e valor, e no caso do Sparse Boolean Array, ele é um array desses conjuntos. Perfeito? Então é isso que a gente vai estar utilizando para salvar os estados do nosso Recycler View. Se eu voltar aqui e rodar novamente para a gente tirar essas seleções bugadas dele, vocês vão ver que, por exemplo, esse exemplo aqui, a primeira linha, na posição 0, eu vou marcar que a posição 0 é true. Então, porque está marcado, então é true, é verdadeiro. Então eu salvo o estado como verdadeiro ou falso.
E a posição 1 aqui, que é a segunda linha, seria verdadeiro ou falso. Aqui seria verdadeiro na 2, na terceira, né? E assim por diante. É isso que eu vou estar fazendo utilizando o nosso Sparse Boolean Array. Para isso, eu vou criar aqui dentro do nosso adapter um checkbox state array, que basicamente vai salvar um array aí de estados do nosso checkbox. Eu vou utilizar o sparse boolean array. Vou criar ele aqui e dentro do nosso bind aqui, então, eu vou vir aqui e vou setar dentro do nosso holder. Eu tenho aqui o nosso... o meu binding aqui eu não deixei ele como aberto, deixei como privado. Então é legal eu deixar ele como aberto. E aqui eu vou acessar o meu checkbox, que nada mais é do que o checkbox lá no meu layout. Então é essa caixinha aqui, né? CB opção, o nome dela. Eu vou acessar ela aqui e eu vou utilizar o evento setOnCheckedChangeListener, que basicamente ele recebe toda vez que a marcação muda. Checked change, marcação mudou. E aqui ele recebe o componente, eu acho, que é o checkbox, né? Vou chamar aqui de checkbox para ficar claro para vocês. Um checkbox, e ele recebe o state, que é o estado, e eu acho que é isso. É isso. E aqui, vocês vão ver, que eu vou até colocar no nosso log aqui, o que é o state para vocês entenderem como que esse onCheckedChangeListener funciona, beleza? Eu vou printar aqui no nosso log, vou rodar novamente. Vou abrir aqui o nosso logcat. Estou no aparelho errado. E vocês vão ver que toda vez que eu apertar aqui... Vou filtrar aqui por Kaique para ficar mais fácil de enxergar. Vocês vão ver que eu vou marcar... Aqui o nosso state, ele sempre é o valor em que o checkbox ficou depois que mudou, não o que ele vai ficar. Então, como aqui está falso, né, está desmarcado, quando eu clicar, ele tem que me dar um true nesse evento. Então ali ele aparece true, porque é o estado que o checkbox ficou, ou seja, ele ficou marcado, é positivo. Se eu desmarcar, ele vai me dar um false. Então eu recebo um evento toda vez que esse checkbox da nossa view receber uma alteração, for marcado ou desmarcado. Perfeito. Agora que eu tenho o nosso state, o checkbox eu não vou utilizar nesse caso. E aqui no Lambda do Kotlin, quando você não utiliza, é recomendado que você coloque o nome dele para um underscore, né? Então, aqui eu preciso simplesmente vir dentro do nosso Sparse Boolean Array, que é o nosso checkbox state array, e eu vou dar um put, ou seja, eu vou inserir nele um conjunto de chave e valor. Vejam ali que ele está pedindo uma chave e um valor. A chave aqui eu vou utilizar a posição no Recycler View. Poderia ser qualquer número. Poderia ser o ID da minha model, poderia ser algum identificador único daquele item na minha linha. Como aqui eu só tenho a posição como identificador único, para ficar mais simples, eu vou estar utilizando a posição como chave. E o valor daí eu vou pegar o nosso state. Então, toda vez que o meu checkbox ficar true, então eu vou mandar para o meu state array, que na posição X vai ser true. Se estiver na posição 0, vai ser 0. Se estiver na posição 1, vai ser 1, true. E se virar false, ele vai receber false e vai mandar false para aquela mesma posição. Se já existir, ele substitui. Perfeito. Agora, eu vou fazer para a gente printar toda vez que eu mudar aqui o nosso checkbox array. Para mim estar fazendo isso, basta eu iterar pelos itens do meu array. Então, basicamente, eu vou fazer como a gente faz com qualquer lista. Checkbox state array for each. Vocês vão ver que eu vou ter aqui o chave e valor, key value, né? E aqui eu vou receber, para cada item eu vou receber a chave e o valor. E eu vou simplesmente colocar aqui no nosso log, só para a gente poder visualizar de uma forma mais fácil. Então, eu vou pôr chave igual aqui e valor igual a value. E vamos rodar aqui para vocês verem que toda vez ele vai estar atualizando o nosso checkbox state array. Se eu vier aqui agora no nosso Recycler View e clicar, ele vai printar ali, chave valor 0 true, ou seja, na posição 0 o valor é true. Se eu mudar agora aqui, vou até limpar para vocês verem.
vai aparecer a posição 0, false. Estão vendo? Se eu vier aqui na posição 2, né? Porque 0, 1, 2 vai ser true agora. Então temos a posição 0, false, e a posição 2, true. Se eu mudar aqui, vou até limpar para vocês, para não ficar confuso. Eu tenho aqui a posição, eu vou ter a posição 0, false e a posição 2, false. 0, false, posição 2, false. Para os que não tem, eu já vou explicar para vocês como que isso vai ser tratado. Mas então agora a gente está salvando dentro do nosso checkbox State Array todos os estados de cada posição que a gente já mudou. Ótimo. Como que eu faço para o nosso checkbox ficar marcado, né? Porque se vocês vierem aqui, eu estou salvando no State Array, mas eu ainda não estou setando no nosso checkbox na nossa view. Toda vez que a gente faz o bind da nossa view, do Recycler View. Então vocês vão ver que aquele bug maluco das posições aleatórias ainda está acontecendo. Por quê? Porque a nossa função bind aqui, ela simplesmente só seta o nome dentro do checkbox. Ela não seta se está marcado ou não. Então aqui dentro da nossa view holder, eu vou vir aqui e vou colocar is selected. Vou seguir o padrão em português aqui para as aulas, mas enfim, o mais correto seria você seguir o padrão do projeto em que você está. Então eu vou por aqui se está marcado ou não. Marcado. E isso aqui é um boolean. E aqui no nosso binding, cbopção.isSelected, eu vou pôr se está marcado ou não. É um verdadeiro ou falso. Uma forma de otimizar isso aqui, vocês vão ver que a gente pode utilizar o nosso Kotlin para otimizar esse código. Então se eu vier e copiar aqui, eu posso simplesmente utilizar, por exemplo, um apply. Tá? E aí aqui eu posso mudar o text e o isSelected do nosso checkbox. Perfeito? Fica um pouquinho mais organizado. Ótimo. Estamos marcando agora na nossa função bind. Ele vai dar erro aqui na nossa chamada porque a gente precisa mandar se está selecionado ou não. Como que a gente busca o valor dentro do nosso sparse boolean array, do nosso checkbox state value? Aqui a gente vai dar um checkbox state value e a gente vai pegar a posição. Beleza. Mas, Kaique, você me mostrou que só mostra os itens que existem. Então, se eu vier aqui no item, sei lá, no item 98 e ele ainda não estiver dentro do meu array, é por isso que dentro do sparse boolean array, você consegue passar um valor default, ou seja, é um valor padrão para, se o item que eu estou pedindo não existir, me retorne esse valor padrão que eu estou te passando. Então aqui, quando a posição não existir, eu quero que ele me retorne false, ou seja, não está marcado. E se existir, ele vai me retornar true ou false, dependendo do que tiver dentro do nosso array. Perfeito? Então, basicamente, se eu vier aqui e pedir, dentro do nosso sparse boolean array, né? Se eu pedir o valor 4, ele vai me retornar false, porque existe. Se eu pedir o valor 5, ele vai me retornar true, porque existe. Se eu pedir o valor 11, não existe dentro do meu conjunto. Então, ele vai me retornar o valor que eu passei como default, que nesse caso aqui eu passei o false. Então, se existir, ele me retorna o valor que está lá, senão ele me retorna o default que eu passei. Perfeito? E é isso que a gente vai estar passando para a nossa função binding marcar no nosso checkbox. Vamos ver aqui, rodar. E agora, se estiver tudo correto, para funcionar. Ah, tá. Não é isSelected, é isChecked. E nesse caso também eu não posso utilizar a posição que eu recebo dentro do meu onBind view holder. Eu tenho que utilizar a posição dentro do meu holder, adapter position ou absolute adapter position. Nesse caso, eu vou utilizar a adapter position. Rodando aqui agora é para funcionar e é para o nosso checkbox ficarem marcados corretamente. Então, vou marcar aqui o 1 e o 3. Vou dar vários scroll aqui até o final lá. Vocês vão ver que não tem mais nenhum marcado. Marquei um lá no final. 1 e o 3 continuam marcados, mesmo com nossas views sendo recicladas. Perfeito? Kaique, esse aqui é um exemplo de uma marcação multi-seleção, né? Múltiplas seleções de itens, né? Se eu quisesse, por exemplo, ao invés de ter múltiplas seleções, ter uma só seleção, o que eu faria?
Aí você, em vez de você utilizar um array, você poderia só simplesmente salvar uma position. Por exemplo, eu vou vir aqui e colocar var, né? Porque daí vai ser posição selecionada. E aqui seria um int. Nesse caso teria que ser um int nulo, né? Então, ele iniciaria como nulo, posição selecionada. E aqui eu marcaria, em vez de utilizar o nosso checkbox state array, sempre que selecionasse eu colocaria se for true, ou seja, se state for true, posição selecionada é igual a holder adapter position, se for true. E aqui eu passaria holder adapter position é igual a posição selecionada. Então, se for a posição selecionada, eu mando true lá para o meu bind, ele vai marcar como marcado, se não, eu mando false. E aí vocês vão ver que eu vou ter uma seleção só. Só que nesse caso vai dar um probleminha, olha só. Eu quero que tenha uma marcação só. Marquei o 1, vou marcar o 4. Olha lá, o 1 continua marcado. Mas a minha posição selecionada mudou para 4. Ela já virou 4 aqui já. Eu posso até colocar um log aqui para vocês verem. Posição selecionada. Vou rodar aqui de novo. Vou marcar aqui o 1, vou marcar o 7. Olha só aqui no nosso log. Primeiro virou a posição 6, depois a posição 0, depois a posição 6 no nosso array. Só que ele não atualizou. Por quê? Porque eu tenho que notificar o nosso array que o item na posição 0 mudou. E eu não estou fazendo isso. Então o ideal é que, se for true, antes de eu mudar a posição selecionada, eu venho aqui e dou um notify item. Eu tenho que salvar primeiro aqui, isso, posição anterior, posição selecionada. E aí depois que eu trocar a posição selecionada, eu vou e dou um notify item changed. Eu vou notificar que um item do meu recycler view mudou, que é o item na posição anterior. Não sei porque ele vai dar erro aqui, deixa eu ver. Mismatch. Então aqui eu tenho que garantir que seja não nulo, né? Sempre. Perfeito. Tá. Não nulo. Em vez de começar isso aqui como nulo, eu poderia fazer um tratamento para o nulo ali todo, mas se eu colocar -1, resolve, sem ter que inferir que meu valor é nulo. Então aqui no Kotlin é preferível você fazer isso. Poderia fazer if nulo, tal. Se eu trocar agora aqui o 1, vocês vão ver aqui que ele... eu tirei o log. Mas vocês vão ver que quando eu trocar para o 5, ele vai lá e ele desmarca o 1, desmarca o anterior, desmarca o anterior, desmarca o anterior. Se eu marcar o 1, voltar lá embaixo, não vai ter nenhum outro marcado. Vim aqui marcar o 100 e voltar lá no 1, ele vai estar desmarcado. Perfeito? Assim eu consigo fazer uma seleção única no meu Recycler View. Perfeito. Voltando aqui um pouco no nosso checkbox state array, na nossa seleção múltipla. Bom, então era isso que eu tinha para nossa aula de hoje. Eu não vou tomar muito mais o tempo de vocês. Espero que tenha ficado uma aula mais curta para resolver um problema que muitas pessoas me perguntam sempre, como fazer essa seleção. Kaique, como que eu pegaria os itens selecionados? Aí basta você interar sobre a nossa checkbox state array, ver qual que se está true ou não. Se os que estiverem true, você vai na nossa lista e pega a posição para você pegar a opção que está marcada ou não. Simples assim. Perfeito? Muito obrigado por assistir essa aula. Não esquece de deixar seu joinha. Assista as últimas aulas, se essa é a primeira que você está assistindo aqui no nosso canal. Se inscreva aqui, ativa as notificações e assista as últimas aulas anteriores para você entender melhor aqui como que funcionam nossas aulas e poder aprender a programar Android e já sair aí para o seu emprego ou melhorar já se você já trabalhar no mercado. Perfeito? Muito obrigado novamente por você que ficou até aqui. Até mais e eu vejo vocês na próxima